tem sempre uma novidade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Rádio Mais FM 87,9. Anápolis, Goiás. Tá na Mais. Tá bom demais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Mais FM. Agora, você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música ou a sua opinião. Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode Mais, o seu podcast no ar em todo lugar. Contato 62 99529 4013. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8 horas e 5 minutos. Mais FM. No ar. Programa Edmar Silva. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. No ar, programa Edmar Silva. Edmar Silva. Você, aqui é Edmar Silva, estou aqui para a gente conversar sobre as notícias do dia, né? As principais informações do dia, através aqui da 87.9, a Rádio Mais FM de Anápolis, traz para você as principais informações, o que está nos principais sites de notícias do Brasil e do mundo, né? Aqui a gente fala sobre notícias do Brasil, de Goiás e da cidade. Você pode participar comigo, WhatsApp 995294013, tá aberto para você. Você pode falar comigo também na nossa live no Facebook, né? Estamos ao vivo no Facebook. Epa! Desculpa aí. Estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo também no nosso site, o fmmais.com.br. E também no site, né, por imagem, né, tem imagem no site também, né, então é só ir lá na câmerazinha lá embaixo no site e você vai ter acesso ao nosso programa ao vivo aqui na 87.9. Quero abraçar a todos que me acompanham em todos os canais, para você que está comigo
aqui na cidade, para você que está em outras cidades de Goiás, do Brasil e do mundo acompanhando, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Deixa eu só fechar uma janelinha aqui. Deixa eu puxar um pouquinho para cá essa câmera aqui. Muito bem. Mas é isso, a gente começa o nosso programa destacando as notícias nacionais, né, e internacionais. Nós vamos direto da agência Rádio Web, nós vamos ouvir o Giro de Notícias, né, o Giro de Notícias com as informações direto da agência Rádio Web. Quem vai estar comigo agora pela manhã é a Carolina Prazeres. A Carolina Prazeres, direto da agência Rádio Web, traz as principais informações. Segundo a Carolina Prazeres, Brasil tem 70 bilionários na Forbes. Vamos ouvi-la. Terça-feira, 10 de março de 2026. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Carolina Prazeres e você acompanha os destaques do momento. A lista anual da Forbes das pessoas mais ricas do mundo, publicado pela revista nesta terça-feira, traz 70 bilionários brasileiros. O topo da lista ficou com Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, com uma fortuna de mais de 35 bilhões de dólares. Atrás dele vem o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual. Fechando o top 3, Jorge Paulo Lemann. Os irmãos Fernando e Pedro Moreira Salles encerram o grupo dos 5 brasileiros mais ricos. O Ministério da Justiça enviou nesta terça ofício à rede social TikTok, dando 5 dias para se explicar sobre a trend Se Ela Disser Não. A trend circula com a frase treinando caso ela diga não e mostra homens simulando abordagens românticas seguidas de reações violentas contra mulheres caso elas digam não a pedidos de casamento. O governo do presidente americano Donald Trump afirmou nesta terça considerar as facções brasileiras do Primeiro Comando da Capital, o PCC, e o Comando Vermelho, o CV, ameaças à segurança da região. O governo dos Estados Unidos não confirmou a intenção de classificar os grupos como organizações terroristas. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorização para que o ex-presidente receba na prisão a visita de assessor do governo Trump. Darren Beatty é assessor sênior do governo dos Estados Unidos para políticas relacionadas ao Brasil. O pedido solicita autorização excepcional para que a ida do assessor seja realizada fora dos dias de visita do ex-presidente. O Brasil conquistou sua primeira medalha paralímpica de inverno. Christian Ribeira foi o campeão na prova masculina do Ski Cross Country Paralímpico, na categoria Sitting, deficiência dos membros inferiores. É também o primeiro pódio da América do Sul em todas as 15 edições da competição. Oferecimento Caixa Vida e Previdência. Cuidado e proteção para as mulheres em todas as fases da vida. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. Texto e apresentação, Carolina Prazeres. Edição, Marcelo Bonora e Mário Melo. Edmar Silva. Tudo bem, ouvindo de Carolina Prazeres, bilionários brasileiros, né? Bilionários
a publicação dessa matéria, tá certo? Muito bem, vamos ver o que temos nos portais aqui do Brasil. Aliás, sobre a fala ela falou aí sobre a questão das facções brasileiras, né? Como é que fala aí o PCC, a CV, né? Que são facções brasileiras. Deixa eu ver aqui, eu tinha separado uma matéria aqui, deixa eu ver se eu consigo localizar. É o Norberto Notari. O Norberto Notari fala sobre uma manifestação do presidente Lula sobre essa questão, né? E a preocupação com a segurança do Brasil. Vamos ouvir essa matéria? Aqui ninguém tem bomba nuclear, aqui ninguém tem bomba atômica, aqui os nossos drones é para agricultura, para ciência e tecnologia e não para guerra. Nós pensamos em defesa como dissuasão. E se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente. A fala do presidente Lula chamou muito a atenção, pois realmente o Brasil pouco debate participação em conflitos. Entretanto, a gente tem visto que a América Latina tem sido muito citada e uma ofensiva, literalmente falando, ocorreu na Venezuela há alguns meses, que culminou na captura do então presidente Nicolás Maduro. O presidente norte-americano Donald Trump, responsável pela ação, chegou a ameaçar a Colômbia e Cuba e organizou um grupo novo para, aparentemente, ter o aval para essas decisões sem precisar da ONU. Agora a questão que fica é, existe a possibilidade do Brasil participar de alguma guerra? E se isso acontecer, como é o preparo do país? Com a palavra, professor de Relações Internacionais da ESPM, especialista em segurança nacional, Gunter Hudzit. Temos que entender que a guerra voltou a ser um instrumento da política internacional. Assim, a possibilidade de guerra voltou a existir. A probabilidade ainda é baixa. Contudo, o impacto que ela geraria seria muito alto. Basta ver o grau de destruição na Ucrânia e agora no Irã. O Brasil não tem capacidade nenhuma para enfrentar uma guerra moderna. Nossa estrutura de defesa está completamente desatualizada, tanto em termos materiais quanto de doutrina, ou seja, o preparo humano para a guerra. O professor reforça o que disse o presidente Lula sobre a necessidade de investimento na defesa do Brasil. Seriam necessários centenas de bilhões de reais por muitos anos, já que seria necessário reestruturar completamente as três forças, tanto em termos de equipamentos, infraestrutura e treinamento. Lembrando que, recentemente, as três forças apresentaram um projeto de modernização ao presidente Lula, que seria de aproximadamente 250 bilhões de reais para a Marinha e de 458 bilhões para o Exército. Os dados da FAB não foram publicados na imprensa. Portanto, seria muito alto esse investimento. Gunter Hudzit elenca as principais necessidades para reestruturar o setor. Antes de mais nada, o que é necessário é uma reforma que transforme o Estado-Maior Conjunto de Defesa do Ministério da Defesa em órgão de planejamento conjunto central. Isso significa que cada força deixaria de fazer um planejamento estratégico sozinha e passa a oferecer as capacidades militares necessárias para o planejamento de força única que o EMCD faria. Isto é, ter a capacidade de operação conjunta, o que os americanos já fazem há décadas, e os russos acharam que tinha e não tem. A declaração do presidente brasileiro ocorreu durante encontro com o presidente da África do Sul na última segunda. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Pois é, então nós ouvimos aí o Norberto Notari trazendo essa fala do presidente Lula, né? Eu tinha visto essa fala, me chamou a atenção quando o presidente Lula na África do Sul, né, no encontro com o presidente da África do Sul, falou sobre essa necessidade de investir na segurança no Brasil, né? Por quê? Porque o Donald Trump, ele simplesmente invadiu a Venezuela, foi lá, tirou o presidente, né?
fez um acordo com a vice, ou seja, não mudou o regime político da Venezuela, mas fez um acordo com a vice, né? Retirou o presidente de cena, levou preso para a América com a afirmação de que estaria trabalhando contra facções criminosas do tráfico, né? E é claro, né? Agora a notícia também aí sobre essa classificação feita pelos americanos, né? Dos grupos. A gente sabe que essas grandes facções criminosas, elas realmente trazem perigo para a sociedade, mas esse é um problema brasileiro, é um problema nacional, né? Mas tudo indica, né, que o presidente Lula está com a barba de molho, né, preocupado com possíveis intervenções e manifestações externas no Brasil. Então a gente tem aí, né, um momento que precisa ser levado em conta, né, essa preocupação, e por isso, né, a gente trouxe essa matéria. Depois a gente vai falar mais sobre esse assunto, questão da segurança brasileira. O Brasil corre risco de ser alvo de uma intervenção, como foi a Venezuela, né, como está sendo feita a ameaça à Colômbia, a ameaça a Cuba, né? Cuba está cada dia mais isolada e o governo americano faz essa pressão sobre Cuba, sobre a Colômbia, sobre a Venezuela, agora sobre o Irã, né, provocando a guerra do Irã. Por falar em guerra do Irã, o portal G1 traz a seguinte informação: navio britânico é atingido no Estreito de Hormuz, tripulação é evacuada. Bloqueio no Estreito de Hormuz, importante fluxo de petróleo mundial pelo Irã, tem ganhado evidência na guerra do Oriente Médio, né? A agência marinha britânica reportou incidentes envolvendo petroleiros na região. O governo Trump disse, na terça-feira, dia 10, ter destruído navios iranianos que instalavam minas marítimas no estreito. Então, os Estados Unidos, Israel e Irã deram indicações nesta terça-feira de que a guerra no Oriente Médio deve escalar. O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse que esta terça será o dia de ataques mais intensos no Irã, né? Isso ontem, né? Ontem Trump deu declarações contraditórias, afirmou que a guerra estava perto do fim, mas ameaçou ataque 20 vezes maior se o Estreito de Hormuz não for liberado. Em resposta, o Irã disse que vai determinar quando o conflito termina e ameaçou Trump. Israel também disse que a guerra seguirá. Ou seja, né, a gente sabe quando começa, né, e não sabe quando termina esse tipo de situação, né? Vamos ver o que temos mais. O portal G1 também destaca o seguinte: as mensagens bomba de Daniel Vorcaro estão no assunto de hoje, né? Conversas de Vorcaro extraídas de aparelhos apreendidos pela PF vieram à tona depois da segunda prisão do banqueiro, em 4 de março. Em Brasília, o caso do Banco Master está no centro das atenções. Nesta terça-feira, dia 10, foi protocolado no Senado um pedido de CPI para investigar as relações dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, com o banqueiro Daniel Vorcaro. No STF, o ministro Edson Fachin, presidente da Corte, se reuniu com colegas para discutir desdobramentos da crise. Na sexta-feira, 13, a segunda turma vota para manter ou não a prisão do dono do Master. Conversas de Vorcaro extraídas de aparelhos apreendidos pela Polícia Federal vieram à tona depois da segunda prisão do banqueiro, em 4 de março, que, por ordem do ministro André Mendonça, ele assumiu o caso depois que o ministro Dias Toffoli renunciou à relatoria, né? De acordo com reportagens do jornal Globo, horas antes de ser preso pela primeira vez, em 17 de novembro, o banqueiro trocou mensagens com um contato salvo no seu celular como Alexandre de Moraes. O ministro nega ter recebido mensagens. Parlamentares e dirigentes partidários também foram citados em diálogos da PF. Ou seja, né, tá um blafafá aí. Eu acho interessante porque é o seguinte: imagine, você tem um amigo, você tem uma pessoa que é o cara, um bilionário, dono de um banco, e aí ele liga para você,
né? Você vai atender ou não vai atender? Você vai aceitar ou não a mensagem? Aliás, não tem como não aceitar a mensagem no celular, né? No WhatsApp, por exemplo, a pessoa mandou uma mensagem e você recebe. Você pode não dar bola para ela, você pode não acessar, mas ela está lá, né? Então, metade do mundo está na agenda desse camarada, né? O cara mais rico, um dos mais ricos do país, né? Até prova em contrário, uma pessoa ilibada, né? De princípios, religiosa, né? Com relações as mais republicanas. Então é muito difícil que alguém em Brasília, né? Não esteja na agenda do cidadão, né? Então, é certeza, né? Que tem muita gente lá. Agora, qual é o envolvimento dessas pessoas? Qual é a verdade em relação? Por exemplo, esse Alexandre que aparece nas mensagens já foi revelado que trata-se de outro Alexandre, que não tem nada a ver com o Alexandre de Moraes, né? O próprio Alexandre de Moraes negou que tenha feito algum tipo de comunicação. Porque eles falam assim, não, ele mandou mensagem, aquela mensagem que apaga. Então a mensagem apagou, aí tá, mas a gente... Difícil de, né, engolir, né, um negócio desse. Então, o fato é, né, metade do mundo está preocupado aí com a agenda do celular do camarada, né? O que mais temos? Folha de São Paulo, PGR foi alertada em novembro de que Vorcaro obteve dados sigilosos de investigações contra ele. PF identificou acessos ilegais ao extrair dados do celular da primeira fase da operação. A Procuradoria não comenta. Investigadores encontraram documentos da investigação enviados por sicário a banqueiro. O banqueiro tinha lá um grupo que fazia pesquisa, que pesquisava a vida de todo mundo, né? Que buscava os, vamos dizer assim, os podres de alguém influente que poderia ser usado depois, né? Então, é como eu disse, né? Todo mundo está na lista. Quem mais? Correio Brasiliense. O presidente Lula desiste de ir à posse de Cast. O presidente não vai ao Chile por causa de convite do novo presidente, que assume hoje, ao senador Flávio Bolsonaro. Meio confuso isso aqui, né? Na verdade, ele não foi à posse. Por quê? Porque o presidente eleito lá no Chile é um presidente de direita. E ele convidou o senador Flávio Bolsonaro, né, pré-candidato à presidência da República. O presidente Lula avaliou que seria melhor não ir para evitar constrangimentos, né? Então ele não foi e possivelmente ele mandou, né, um representante para estar ali no Chile, na posse do novo presidente do Chile, um presidente de direita, né? Portanto, o presidente Lula avaliou certamente que estaria lá numa situação ruim, né? Primeiro por um presidente numa posse, um presidente de uma linha contrária às suas posições. Segundo, porque o presidente eleito lá convidou um líder de oposição no Brasil que vai concorrer nas eleições de 2026. Então, seria uma situação constrangedora, né? Tá certo? Então é isso. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações. Fique aí que eu já estou voltando. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Planeta Turbo, a qualidade é certa. Velocidade e inovação, é isso que se espera. Experimente a velocidade máxima com a Planeta Turbo. Ligue 62 3324 3629. WhatsApp 62 99162 4044. Siga @Planeta Turbo Fibra no Instagram. Pura satisfação. Mais FM.
Cantor Ângelo Divulgações em Massa. Divulgações em massa. Para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApps pelo robô no automático. Para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$ 35 por mês. 62 99449 8055. Cantor Ângelo Rock Divulgações. Zap 62 99449 8055. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8h30. Mais FM. Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. A informação com credibilidade. Ok, estamos de volta para o segundo bloco do programa, trazendo para você as principais informações do dia aqui na 87.9. Um abraço para o meu amigo Ângelo Miguel, o Ângelo Rock, né? O Ângelo Miguel Divulgações, Ângelo Rock Divulgações. O número é 9449-8055. 9449-8055. É o telefone para você divulgar o seu negócio, divulgar o seu site, né? Por exemplo, o site da Mais FM está sendo divulgado pelo Ângelo Rock, né? E a gente está, deixa eu ver aqui, nós estávamos no mês de julho do ano passado, há 7 meses atrás, nós tínhamos cerca de 9 mil visitantes aqui no nosso site. Deixa eu achar, só mudar de tela aqui. O nosso site tinha mais ou menos 9 mil visitantes, né? Hoje nós estamos com exatamente 180.589. 180.589. Estamos rumo aos 200 mil, né? Mês que vem é mês de aniversário da Mais FM. Será que a gente vai chegar nos 200 mil? Né? 200k de visitantes no nosso site. Tá certo? Então, um abraço para o Ângelo Rock, parabéns aí pelo trabalho, né? O Ângelo Rock que tem um sistema de divulgação, né? Através do WhatsApp, e você pode entrar em contato com ele no 9449-8055. Quero mandar o meu abraço também para o pessoal da Ótica Formosa. Ótica Formosa, né? Onde você pode fazer a sua consulta para verificar, né? A sua condição aí, a sua situação. E você faz isso por um preço camarada, um preço popular, né? E além disso você vai poder fazer os seus óculos por um bom preço e parcelar, né? Se for necessário, pode parcelar no cartão, pode pagar no Pix, fazem qualquer negócio, tá bom? Um abraço para o pessoal da Ótica Formosa, um abraço lá para o meu amigo vereador Jackson Charles e para toda a sua equipe que trabalha ali na Ótica Formosa. Fica ali na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, né? Bem pertinho ali da Igreja Presbiteriana, da Igreja Universal, bem, né? Na entrada da Vila Formosa, tá bom? Você que está precisando dar uma olhada nos seus óculos, né? O camarada olhou meus óculos aqui, tem uma manchinha aqui, né? Mas falou, você tem uma mancha aí, sim, eu sei, tem uma mancha aí. Mas eu já mandei fazer, né? A Ótica Formosa já está providenciando os novos óculos aqui do apresentador, tá bom? É isso aí. Muito bem, então, um abraço para o pessoal da Ótica Formosa. Um abraço também para o pessoal da Planeta Turbo, né? A Planeta Turbo é a nossa fornecedora da internet aqui, né? Internet fibra de qualidade, você pode ter na Planeta Turbo, tá bom? Quer anunciar com a gente? 995294013, né? Fala comigo aí. Fala com a gente que a gente bota você aqui na pauta. É isso? Um abraço então para todo mundo, para você que está ao vivo comigo no fmmais.com.br. Valeu, tá bom? É isso aí.
Vamos a Goiânia, a gente vai a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz os principais destaques direto da capital. É com você, Libório. Reflexos da guerra no Golfo Pérsico já atingem Goiás. Os preços do diesel subiram. Equatorial desenvolve projetos visando economia, sustentabilidade e inclusão social. Carteira de identidade poderá ser expedida com informações em braille para deficientes visuais. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 11 de março, quarta-feira, e esses são os nossos destaques. Olha, começamos falando sobre os reflexos da guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Eles já começaram a chegar ao Brasil. Os preços dos combustíveis, principalmente do óleo diesel, já sofreram aumentos devido à disparada do preço também do petróleo em nível internacional. O Siniposto denunciou que as distribuidoras estão promovendo o reajuste sem qualquer comunicado, como ocorria anteriormente. Outro reflexo direto na agricultura. 30% de toda a ureia consumida no Brasil vem do Irã, que por sua vez é o maior importador de milho do Brasil. E mais, hein? A maioria dos produtos brasileiros exportados para a Ásia passam pelo Estreito de Hormuz, que está fechado. Eficiência energética que transforma. Ações da Equatorial Goiás preservam 25 mil árvores e beneficiam milhares de famílias goianas. Iniciativas realizadas em 2025 uniram a economia na conta de luz, sustentabilidade e inclusão social em diferentes regiões do estado. Sueli Franco, consultora de relacionamento da Equatorial Goiás, destaca a execução pela empresa de vários projetos e seus resultados. Para muitas famílias, eficiência energética deixou de ser apenas um conceito técnico e passou a incorporar a realidade da sua rotina. Com a Equatorial Goiás realizando projetos que buscam, além de incentivar um consumo consciente, a eficiência energética, contribuindo para a economia no valor da sua fatura. Tais projetos que realizaram, por exemplo, trocas de geladeiras, substituições de lâmpadas para outros modelos mais eficientes, lâmpadas de LED, proporcionam para a família uma redução no valor da sua fatura. Além de tudo isso, todas essas práticas do dia a dia proporcionam uma economia real, além do impacto socioambiental. Para se ter uma ideia, em 2025 foram realizados mais de 10 mil trocas de geladeiras por modelos mais eficientes, lâmpadas que também foram substituídas por modelos de LED e a substituição, que é a reciclagem dos resíduos, garantindo uma economia que seria o equivalente hoje ao plantio de 25 mil árvores. Olha, para quem circula de carro por Goiânia, principalmente para quem vem do interior, uma importante informação. Durante o GP Mundial de Moto aqui na capital, nos dias 20 a 22 próximos da rodovia GO020, que dá acesso à Bela Vista de Goiás, a região sul do estado, terá circulação restrita em trechos próximos ao autódromo. Apenas veículos autorizados poderão trafegar, incluindo o transporte coletivo, motocicletas e veículos de emergência. Morreu o irmão do menino de 4 anos, morto após o carro da família ser atingido por um caminhão na BR-153 em Jaraguá. Segundo familiares, a família voltava da igreja quando o caminhão atingiu o veículo. A garota foi internada em estado grave, mas não resistiu. Nos próximos dias 12 e 13, Goiânia recebe o Congresso Brasileiro de Direito Econômico, Financeiro e Tributário, que será realizado nas dependências da Assembleia Legislativa. Haverá mais de 60 palestrantes e, dentre eles, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro do STF, Gilmar Mendes. O tema desse ano é Reforma Tributária e os novos contornos do sistema tributário brasileiro. Um homem morreu depois de ser atropelado 3 vezes de propósito depois de uma briga que aconteceu durante uma cavalgada em Morrinhos, do sul do estado. Segundo a Polícia Civil, o suspeito do crime acelerou uma caminhonete contra a vítima, que tinha mais de 60 anos de idade, e depois de atropelar, passa mais 2 vezes em cima do corpo antes de fugir do local. A Assembleia Legislativa de Goiás promoveu sessão solene na tarde de ontem, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, e com a entrega da comenda Berenice Artiaga a 150 mulheres pelos seus destaques em várias atividades. Tramitam na Casa vários projetos, como, por exemplo, o de autoria do Executivo revogando a taxa do agro. Outro de autoria do deputado Antônio Gomide prevê a expedição de carteira de identidade com informações em braille para deficientes visuais. Olha, eu entendo que esse presente projeto de lei, ele tem como objetivo assegurar às pessoas com deficiência visual no estado de Goiás a possibilidade da emissão da carteira de identidade com informações, são informações importantes que está no sistema Braille, e entendo que isso promove acessibilidade, promove autonomia à pessoa e
e proporciona mais inclusão social. Então a proposta ela encontra amparo na Constituição Federal de 88, né, e também ela promove o bem no sentido de poder fazer e facilitar a vida daqueles que realmente precisam. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo os principais destaques do dia, né? Alguma notícia doida, né? O cara atropelou o cidadão, atropelou de novo, três vezes. É muita crueldade, né? Um negócio meio sem lógica, né? As pessoas estão perdendo totalmente a noção da humanidade, né? Isso uma pessoa dessa não é normal, né? Muito bem. Também a concessão da carteira de identidade poderá ser expedida com informações em braille para deficientes visuais. O destaque, né, do Libório para o projeto de lei do deputado Antônio Gomide, né? Então, do deputado Antônio Gomide aqui de Anápolis, preocupado com a inserção, né, dessas pessoas com alterações visuais, né? E um projeto de lei que vem em benefício dessas pessoas. Muito bom, né? É isso aí. A participação do Libório Santos, todos os dias, está garantida aqui no nosso segundo bloco do programa. Bom, a gente vai para os portais de notícias de Goiás. O portal do Jornal Popular diz que a Assembleia quer mais 110 milhões de teto de gastos. O Legislativo mantém reuniões com a Secretaria de Economia em busca de acréscimos, o que elevaria o limite para 948 milhões. A Defensoria Pública pede mais 99 milhões. Então, são a busca de recursos aí por parte da Assembleia, né? E que temos mais aqui? Preço dos combustíveis, o Libório falou, né? O diesel dispara, afeta transportes e mercadorias. A gente vê o que? O reflexo da guerra do Irã, né? A guerra dos americanos com o Irã, alterando o preço do petróleo. O petróleo, justamente porque ali é uma área de grande produção e o fechamento lá do Estreito de Hormuz impede a passagem do petróleo. Isso vai trazer, né? Já trouxe modificação nos preços internacionais, né? O que reflete aqui no posto de gasolina que a gente abastece, né? O que mais? É isso, vamos o Diário da Manhã. Diário da Manhã, Kassab abona a filiação de Caiado ao PSD e anuncia nome ao Planalto em 2026. O presidente nacional do PSD confirma a presença em Jaraguá para reafirmar ingresso do governador e 31 deste mês para anúncio. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, estará presente no ato de filiação do governador Ronaldo Caiado ao partido em encontro na base aliada, sábado 14, na cidade de Jaraguá, no Vale de São Patrício. O dirigente vai confirmar o anúncio dia 31 deste mês. O nome que vai disputar a presidência da República. O presidente deve formalizar ainda Ronaldo Caiado na presidência do PSD de Goiás, em substituição a Vanderlan Cardoso. O governador goiano é um dos 3 pré-candidatos à presidência da República pela sigla PCdista, junto com o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Então é isso, né? O Kassab, que é o presidente do PSD, né? O Kassab é ex-prefeito de São Paulo e que articulou a criação do PSD, ele deve estar em Jaraguá, né, para o lançamento da pré-candidatura de Daniel Vilela do MDB ao governo de Goiás, e também serão confirmadas as pré-candidaturas de Gracinha Caiado, do União Brasil, e Zacarias Calil, do MDB, e ainda de Vanderlan Cardoso, do PSD. A surpresa poderá ser o lançamento da candidatura de Alexandre Baldi pelo Progressistas. Os coordenadores políticos governistas anunciam a participação de 200 prefeitos, centenas de vereadores, 2 senadores, 14 deputados federais, 32 deputados estaduais e dirigentes de 12 partidos
no encontro da base aliada. Ou seja, nós estamos preparando lá para Jaraguá esse encontro dos apoiadores aí do Ronaldo Caiado, né? O Kassab vem a Goiás para confirmar a filiação, para avaliar, né, avalizar a filiação do Caiado ao PSD. A pergunta é, o PSD vai ter candidato a presidente? Sim. Agora, vai ser o Caiado, vai ser o Eduardo Leite ou vai ser o Ratinho Júnior? Né? O Caiado está indo para o partido. Se ele não for candidato a presidente da República, será candidato ao Senado? Vai entrar aí nessa concorrência ao Senado? Então são perguntas que nós vamos ver aí nos próximos dias. A gente tem até o dia 31, né, na verdade tem até o dia 4 de abril para as mudanças partidárias, né? O povo que quer mudar de partido, quer mudar de sigla, que quer ir para lá e para cá, os que precisam se afastar do cargo, né? Chamada desincompatibilização. Então, esse mês vai ser um mês quente pra caramba, né? Na área política, são momentos de decisão, os pré-candidatos se apresentando, né? Aqueles que não acham vaga num partido vai para outro. É isso. Polarização entre Wilder e Daniel mina Federação PSDB Cidadania. Eleições para o governo de Goiás são avessas à terceira via. Grande parte só tem um favorito, como o Íris em 82, Caiado em 18 e 22, e demais vão ao segundo turno. E quem ficará fora é massacrado, fica fora é massacrado nas urnas. Então, destaque do jornal Hoje. O jornal Opção diz o seguinte: veja o que vai pesar na escolha do candidato PSD à presidência da República. De acordo com lideranças PCDistas ouvidas pela reportagem, o critério é muito mais subjetivo do que objetivo. Então, a ida do governador Ronaldo Caiado para o PSD, anunciada no final de janeiro, e que será oficializada no próximo sábado em Jaraguá, embaralhou o jogo político em Goiás, não só em Goiás, mas no Brasil. Então, aqui também, né, o Jornal Opção falando sobre as eleições e sobre o que vai acontecer com o Caiado, né, nessa possível candidatura à presidência. É isso aí. Nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa. Fica aí que eu já estou voltando. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Fique ligado. Mais FM. Porque daqui a pouco tem mais música. Cantor Ângelo, divulgações em massa. Divulgações em massa. Para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApps pelo robô no automático. Para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$35 por mês. 62994498055. Cantor Ângelo Rock Divulgações. Zap 62994498055. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8 horas e 49 minutos. Mais FM. Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui. Programa Edmar Silva. Edmar Silva. Ok, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa. Hoje, dia 11 de março, dia do advogado.
Para você que é advogado, meu companheiro aí de luta, né? Estou nessa luta desde 1984. Meu Deus, é muito tempo, né? Mais de 40 anos na advocacia. E quero cumprimentar os meus colegas, meus amigos, né? Tem alguém aí da minha turma, hein? Da turma de 84. Ah, menina, olha, faz tempo, hein? 84. Estamos em 2026, são 42 anos, né? 84, 24, 26, 42 anos de exercício da advocacia em Anápolis, né? É um tempinho, né, para comemorar, né? Então, um abraço aí para todos os colegas da advocacia, os mais antigos, os mais novos, os que estão indo, né, para a faculdade. Quando eu fiz direito, só tinha a FADA, né? Só tinha a faculdade da Unevangélica, que naquele tempo nem a Unevangélica existia, né? Tinha a FADA, Faculdade de Direito de Anápolis, tinha a Faculdade João Prudente, de Odontologia, né? Que mais? Tinha a Faculdade de Filosofia da Associação Educativa Evangélica, né? Minha amiga, a professora Eide Brasil, era diretora lá da Faculdade de Filosofia. Quem mais? O Antônio Gomide era aluno lá da FOJOP, né? Da Faculdade de Odontologia. O Rubens Ottoni foi aluno da FADA, se formou professor advogado na FADA e se formou também na Faculdade de Filosofia, né? Então, quem mais? Dr. Carlos, procurador da Câmara, né? Foi meu colega lá também, na FADA. Deixa eu lembrar mais gente aqui que foi colega, né? O Valtinho, ex-vereador Valtinho, falecido, né? Valtinho também foi nosso colega. A professora Geli. A professora Geli foi minha colega de faculdade, sabia? Lá na FADA, 1900, ela formou também no mesmo ano que eu. Na verdade, tinha duas turmas, né? Acho que ela era da turma A e eu era da B. Sei, alguma coisa assim. A gente éramos colegas. Quem mais, hein? O meu amigo famoso, companheiro Azor Teles, né? O Azor Teles também foi um dos nossos colegas. O Baltazar José dos Santos, né? O Baltazar está aí ainda operando no direito, no empresariado, na associação comercial. É isso aí, né? Lembranças. Tem muita gente ainda aí na ativa, né? Muita gente trabalhando. Um abraço para todos os colegas. Meu amigo Nelson José da Silva foi meu companheiro, né? Meu cunhado, colega de faculdade na FADA, hoje morando em Dallas, nos Estados Unidos. Mas, né, tem a OAB aqui de Goiás. É isso. Parabéns aí a todos os advogados. Minha amiga doutora Adivina, aqui na Vila Formosa, o doutor Eduardo Silva, né? Meu irmão, camarada também, formou em 1985, né? Formei em 84. Doutor Eduardo em 1985. Quem mais? Né? Tem muita gente aí, né? Que faz parte do nosso tempo. Um abraço para o doutor Vilmar Martins. Vilmar Martins também, companheiro, muitos anos, trabalhamos juntos ali na 15 de dezembro, né? Juntos, muitas ações, né? Muito trabalho. Quem mais, hein? Tem mais? A doutora Marli, né? Doutora Marli, lá do terceiro ofício, nossa colega também lá na FADA. É isso aí, muita gente boa. Muito bem, parabéns aos advogados, né, da cidade, do Brasil, de Goiás e do mundo, pelo 11 de agosto, né? 11 de agosto é o nosso dia. Muito bem. O que mais temos aqui? Eu quero abraçar os nossos ouvintes, né? Os nossos ouvintes, o pastor Saulo Batista do Nascimento. O pastor Saulo Batista do Nascimento sempre lembra, né, que quando eu ia para a faculdade, naquele tempo não tinha Uber, não tinha, né, ou era o ônibus da TCA, ou era carona lá na Praça Oeste, né? Então a gente ficava na Praça Oeste com o caderninho debaixo do braço pedindo carona para quem subia. O pessoal mais abastado que subia de carro, ali na Praça Oeste parava e levava aquele bando de alunos, né? E na volta a mesma coisa, né? A gente descia de carona ali. O pastor Saulo lembra, né? Ele sempre fala disso, né? Eu lembro de ver o Edmar lá na Praça Oeste, esperando carona. E é verdade, né? Muitas vezes a gente ia para a faculdade
a maioria, né, dos alunos ia de carona, né? Então tinha os mais abastados que iam de carro, né, e a gente ia de carona. Outro colega importante, gente, olha, tem gente importante aí, ó, outro colega advogado que se tornou referência no meio evangélico é o pastor Clarimundo César. Clarimundo César me deu muita carona. O pastor Clarimundo era professor do Einstein, foi meu professor lá no Einstein, né? Depois nós fomos colegas lá na faculdade de Direito. Ele era odontólogo, né? E naquele tempo ele dizia, olha, eu vou deixar todas as minhas atividades e vou me tornar pastor. Você, pastor? Sabe o que eu falava para ele? Deixa de ser doido, rapaz. Você é doido. Moral da história, ele é pastor e eu também, né? Então, um abraço para o pastor Clarimundo César, da Igreja Assembleia de Deus, Anápolis. Também nosso colega aí, advogado, formado pela FADA em 1984. É isso aí, faz tempo. Eu comecei a falar dos ouvintes e não falei, né? Um abraço para a irmã Joânia lá em Goianésia. A irmã Joânia está sempre ligada. Ontem, a hora que eu fui ver que ela estava, já tinha fechado aqui o programa, né? Mas um abraço para a irmã Joânia, sempre conectada lá em Goianésia. O pastor Joel Vicente Fernandes lá em Caldas Novas. O pastor Valdete lá em Uruaçu. Um abraço para o pastor Jean, né? Pastor Jean, pastor lá da Comunidade Batista do Parque Brasília, né? Tá sempre ligado também, né? Quem mais, hein? O pastor Wilton Soares também tá sempre ouvindo, sempre acompanhando. O Will Soares, meu amigo Fu, sempre acompanhando a Mais FM lá em Lyon, na França. Na França não, Lyon é na Espanha. Lyon parece nome de cidade francesa, né? Acho que tem Lyon na França também. Mas o Fu ouve a gente lá em Lyon, na Espanha. Ok? É isso aí. Bom, vamos aos portais de notícia aqui da cidade. Vamos ver o que tem aqui nos portais da nossa comarca. Hoje é dia do advogado. Então vamos olhar aqui a nossa comarca, a comarca de Anápolis. O que tem aqui no noticiário? Prefeito muda secretário do governo na 13ª troca no primeiro escalão em 14 meses. Essa notícia aqui da semana passada, né? Mas o Alex Schweiger, cotado para a nova pasta do PROCON, deixa a função após quase um ano no cargo. A Secretaria de Governo do prefeito Márcio Correia tem um novo titular. Em edição suplementar do Diário Oficial, o chefe de executivo exonerou Alex Pinheiro Cleto e nomeou Bruno Rios Rolim para a função. É a 13ª mudança no escalão do prefeito em 14 meses. Em 14 meses, o prefeito mudou 13 secretários, né? Quase que dá um por mês, né? E agora eu fico curioso o seguinte, você que está me ouvindo aí, você sabe o nome de um secretário municipal? Por exemplo, você sabe o nome do secretário da Saúde? Você sabe o nome do secretário da Educação? Secretária ou secretário? Você sabe o nome do procurador-geral do município? Você sabe o nome do... Quem mais, hein? Do secretário do Meio Ambiente? Né? Fala pra mim. Será que é só eu que não estou conhecendo ninguém mais? Não estou sabendo quem é quem? A gente só ouve falar do prefeito, né? O prefeito a gente vê para todo lado. Mas os secretários, ele mudou 13. E eu vou dizer para você, viu? Eu dou um doce para você se você disser para mim pelo menos a lista de 3 secretários do prefeito de Anápolis. Professores de Anápolis terão reajuste de 5,4%. Veja como será o pagamento. Esse é o destaque do Portal Contexto, né? O Portal Contexto trazendo aqui a informação importante. A Prefeitura anunciou o reajuste salarial de 5,4% para os professores da rede municipal. O aumento será aplicado de forma parcelada ao longo de 2026, conforme o planejamento financeiro da administração. Inicialmente, a primeira parcela de 2,26% será incluída na folha de pagamento de março. Em seguida, os profissionais receberão 2% de reajuste no mês de agosto. Por fim, a última parcela de 1,14% será concedida em novembro, completando o percentual total previsto para o ano. Né? Ou seja, quando for janeiro, já está na hora do outro aumento, aí vai ter que parcelar de novo, né?
Atualmente, o piso nacional do magistério para profissionais com jornada de 40 horas semanais foi fixado em R$ 5.130 para 2026. Em Anápolis, no entanto, os professores já recebem valores acima desse patamar. Em 2025, o vencimento para a mesma carga horária foi de R$ 5.132,40, enquanto o piso nacional era de R$ 4.867. Então, os professores, desde a administração do prefeito Antônio Gomide, né, quando foi instituída essa questão do reajuste dos professores, criado o piso nacional, né, desde o prefeito Antônio Gomide, a prefeitura paga um salário para os professores maior do que a maioria dos municípios, né, inclusive em alguns momentos maior do que o Estado. Não sei como é que está agora a paridade aí, município-Estado, né? Mas desde a gestão do deputado Antônio Gomide, né, em 2009, houve primeiro aumento com base no piso nacional, né, que foi dado pelo prefeito Antônio Gomide, que aliás é responsável também pelos planos de cargo e salário, né, da educação e da prefeitura de maneira geral. Quem faz o L lá no Nordeste não deveria ter direito de mudar para Goiânia, afirma influenciador. O Portal 6 traz aqui, né, um vídeo publicado nas redes sociais pelo influenciador e empresário João Palazzo, gerou repercussão e debate entre internautas nos últimos dias. Segundo, no conteúdo, o influenciador comenta sobre a mudança de pessoas do Nordeste para Goiânia e critica eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante a gravação, ele afirma que pessoas que votaram em candidatos ligados ao atual governo não deveriam se mudar para a capital goiana. Que mais? Quem faz o L lá no Nordeste não deveria ter o direito de mudar para Goiânia para consertar a vida, diz. Em outro trecho do vídeo, Palazzo afirma que quem apoia o governo deveria sustentar as próprias escolhas, mantendo-se na região de origem. O influenciador também menciona indicadores socioeconômicos como o Índice de Desenvolvimento IDH, ao comentar as diferenças entre estados do país. Ao mesmo tempo, ele afirma que trabalhadores nordestinos são bem-vindos à cidade. O vídeo passou a circular em diferentes plataformas e provocou reações diversas entre usuários nas redes sociais. Parte dos internautas criticou as declarações, classificou o conteúdo de preconceituoso. Outros defenderam o posicionamento, argumentando que se trata de uma opinião política. É um cidadão muito doido, né? Então, o cara, rapaz, a Constituição brasileira estabelece que todo mundo tem liberdade de escolher, de votar em quem quiser, né? Aliás, no Brasil tem mais de 30 partidos. 30 partidos. Por quê? Porque existe pluralidade de ideias. Agora, é um preconceito muito, né, muito doido. Esse é um influenciador, né? Isso é como diria minha mãe, uma má influência. Ei, Jesus. Mas é isso, né? O cidadão quer polemizar e fica fazendo esse tipo de comentário idiota. Muito bem, tucanos acionam o PSDB Mulher para rebater a Ava Santiago e aumentam uma sensação de traição. Esse é o destaque do Anápolis Diário, né? O PSDB não perseguiu ninguém, garante o presidente do PSDB Mulher após a Ava Santiago deixar o partido, afirmando que a saída da legenda havia sido acordada com Marconi Perillo. A presidente do PSDB Mulher, Anapolina Rebeca Romero, foi escalada pela direção do Tucanato Goiano para rebater as declarações mais recentes da presidente estadual do PSB de Goiás, Ava Santiago. A vereadora goianiense reagiu ao anúncio do PSDB de Goiás e de Goiânia entraram em ação para reivindicar mandato por infidelidade partidária. Santiago gravou vídeo em que denuncia o sexismo político. É um dever de um partido zelar pelo cumprimento da legislação eleitoral e das regras que organizam a vida partidária. As regras são para todos, independente de gênero, destaca a Rebeca Romero em vídeo compartilhado no perfil do PSDB Mulher. Segundo a dirigente partidária, Ava fez uma sua escolha ao decidir ir para outro partido. Está tudo bem. O que não é correto é transformar uma decisão pessoal em narrativa de perseguição. O PSDB não perseguiu ninguém. Que começa errado, não termina certo, né?
A Ava Santiago saiu do partido no momento inadequado. Pediu para sair no momento que a janela partidária não estava aberta. Aí agora o PSDB quer a vaga, né? É a lei? Tá na lei, né? Ela saiu, vai perder a vaga, com certeza. Por quê? Porque não é acordo, não é conversa com coronel, né, de partido, com dono de partido, que resolve as coisas, né? Porque o Marconi Perillo, vamos dizer assim, é a referência maior do partido. Agora, o cara que teve voto lá e é suplente, é claro que ele quer a vaga, né? O partido quer a vaga, né? Mesmo que tenha havido um acordo aí entre as partes, mas é aquela história, né? Uma coisa é o acordo, a conversa, e outra coisa é o que diz a letra da lei, né? Como dizia meu amigo professor Rivaldo Rodrigues, a lei é dura, mas é lei, né? Dura lex, sed lex. É isso, um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus assim nos permitir, para mais um programa e trazendo sempre as notícias do dia. Tem muita coisa para falar esse ano, hein? Ano de eleição, é um ano rico, né? Muitas informações. E a gente está aqui para ajudar a entender o que às vezes parece complicado, né? Um abraço para você que acompanha o meu programa, um abraço para o meu amigo o Emerson Moreira, que tá sempre curtindo aqui o nosso programa, né? Também. Um abraço para você em qualquer lugar do mundo, ligado na 87.9. Tem muita notícia durante o dia, né? No Mais News. E a gente volta ao meio-dia com a nossa reprise. Às 21 horas também tem reprise. E amanhã, às 8 da manhã, estaremos de volta ao vivo, se Deus assim nos der vida e saúde. Um abraço para você e até o próximo programa. Chegamos ao fim de mais um programa Edmar Silva, de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã, com reapresentação ao meio-dia e às 21 horas. Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. CYT 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM, tá na Mais, tá bom demais. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Aqui só toca música boa.